Vamos dar início com a palavra de oração. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, agradecidos por esta oportunidade, por esta noite. Apre- Apresentamos as nossas vidas, a vida dos meus irmãos e irmãs. Espírito Santo, guia, orienta, dirige esta classe, esta aula, como também do professor Kleber ali no bacharel. Senhor, se conosco, nos dá a Tua fortaleza, a Tua graça que nos basta, nos sustenta, nos ampara, nos ajuda, nos guia em tudo. Muito obrigado, ó Deus. Fala aos nossos corações. Abre as nossas mentes, ajuda-nos a receber, Senhor Deus, a tua poderosa e maravilhosa palavra. Muito obrigado. Abençoa os outros alunos os demais alunos que não puderam chegar até o momento, ajuda-os, dá-lhes a necessária graça para que possa estar aqui, ó Deus, em nome de Jesus, participando e usufruindo da tua santa palavra. Obrigado, oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos hoje, por bondade e misericórdia de Deus, na nossa segunda aula de Cartas Paulinas 1. Cartas Paulinas 1, segunda aula. Hoje é segunda-feira, último dia do mês de setembro, 30 de setembro de 2024. Repito, matéria de Cartas Paulinas 1, segunda aula, curso médio em teologia, segunda-feira, 30 de setembro de 2024. Agradecemos primeiramente a Deus e também a vocês terem muito se esforçado e estarem aqui. Vamos na página de número 2. Estamos ainda nos introduzindo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Estamos na página 2. O desejo de Paulo visitar os romanos. Estamos lá no quesito, o propósito da desejada visita. O propósito da desejada visita. Visita. Isto. Vamos lá. Só um momentinho. Deixa eu ver aqui. Ok. Perfeito. Lá embaixo, proposta da desejada visita, já falamos de dar-lhes ajuda espiritual, e agora vamos entrar nesta parte, ajudar mutuamente uns aos outros, ajudar mutuamente uns aos outros. O apóstolo Paulo faz como uma quase correção, né? Lá no versículo de número 11, e está ali, Paulo não queria deixar a impressão de que ele pensava que poderia ajudar a eles, mas que eles nada tinham para oferecer-lhes em troca. Tendemos a ficar ressentidos com alguém que pensa que nos fará um grande bem. Apesar de sua posição como apóstolo, Paulo percebia que a igreja ali em Roma, não é, poderia beneficiá-lo. Em Romanos 1:13, vamos ler Romanos 1:13. Damos as bem-vindas aos irmãos que já estão aqui e chegando aqui conosco, irmã Eni, nosso irmão Jonatas, evangelista Jonatas. Romanos 1:13. Vamos ver o que Romanos 1:13 tem a nos dizer. Diz assim, Romanos 1:13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Que Paulo quis dizer-nos na leitura ou nesta declaração que está escrita no versículo 13? Aprendemos o seguinte: Paulo queria que eles ficassem sabendo destes planos. Muitas vezes ele tinha feito planos definidos para ir. Evidentemente, a obra do Senhor tinha o levado a outros lugares, como diz lá em Romanos 15:18-24. A igreja romana, nunca se esqueçam disso, irmãos, tinha a predominância de gentios. A igreja romana, ao contrário de que muitos ensinam ou pensam, não era composta da grande maioria de judeus. Ao contrário, a igreja romana predominavam os gentios, os não
judeus, os não judeus. Tinham judeus? Tinham, mas o grosso, a grande quantidade dos membros eram gentios. Algumas vezes os planos até mesmo de cristãos fortes não são realizados. Esse é o contexto, o conteúdo de Romanos 11, 13. Vamos ver o que diz lá em Romanos 1, 14, 15. É bem interessante, né? Romanos 1, 14, 15. 1, 14, 15. 1, 14, 15, que diz lá Romanos 1, 14, 15. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. O verso 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que Paulo, não é, diz ali em Romanos, o versículo 14, esqueci de ler o 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por que Paulo fez essa declaração? Porque ele era devedor a todos, ele está deixando bem claro. E, portanto, ele queria ensinar o máximo número possível de pessoas em Roma. Por isso, nós observamos o quê? O grande nível de responsabilidade que Paulo tinha para com aquela igreja. Detalhe: Paulo, até aquele momento, anote isso, ainda não tinha podido visitar os irmãos que estavam em Roma. Então, alguém me perguntou, mas como é que Paulo fundou esta igreja? Delegando a autoridade a outros servos, a outros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja de Roma foi fundada nos ombros de outros servos de Deus, claro, com o comando, com a liderança, com a orientação do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo, presencialmente, em carne e osso, não pôde estar nos princípios, ou vamos assim dizer, da fundação da igreja cristã em Roma. Passado um tempo, ele consegue ir lá, mas não no período da sua fundação. Temos aqui três perguntinhas, como vocês estão percebendo, né? Nós trabalhamos com algumas perguntinhas no finalzinho de cada sessão, de cada bloco, para facilitar a memorização das partes que nós estamos estudando. São super simples. Número 1, porque Paulo deu graças a Deus. Número 2, por quais motivos Paulo queria visitar os romanos. E número 3, por que não tinha ido a Roma já? Vamos lá, quem pode me responder, abrindo o áudio, a pergunta número 1. Por que Paulo deu graças a Deus? Super fácil. Se você prestou atenção na leitura deste bloco, vai se lembrar. Por que Paulo deu graças a Deus? Vamos lá, meus irmãos. Está super fácil, a menos que você, ao ler, não percebeu. Porque a fé deles foram proclamada em todo mundo, em todo o mundo. Isto. Na verdade, tem 4 razões, está aí. É escolher uma delas, não é? Está ali o agradecimento de Paulo. Então, o agradecimento de Paulo, se você está prestando atenção na leitura, ele é dividido em 4 partes. E cada uma das partes é uma razão de ele ter dado graças, não é? A Deus. Aí você é só escolher qual é a melhor, que você acha melhor, não é? Na verdade, são 4. Tem 4 razões. Tem 4 motivos. Estão anotando, gente? Isso é leitura. Se a gente está lendo, mas não está entendendo o que estamos lendo, então o negócio está complicado. A gente tem que ter muito cuidado com a leitura, porque passa sempre a pergunta: eu estou entendendo o que eu estou lendo? Se você, aluno, não está entendendo o que está lendo, repita a leitura pelo menos mais 4 vezes. Total de 5. Que você tem que entender o que está lendo. Se não está entendendo, releia, 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 até captar o conteúdo daquilo que você está lendo. Por quais motivos? Número 2. Paulo queria visitar os romanos. Aí tem os motivos. Vamos lá. Se você fez a leitura, você vai detectar os motivos. Por quais motivos? Também é fácil. Tudo depende de leitura. Dar ajuda espiritual.
Dar ajuda espiritual à igreja em Roma. Dar ajuda espiritual à igreja em Roma. Só você ler com atenção. Repito, se você não colocar atenção na leitura do texto, essa matéria vai ficar muito complicada para vocês. Porque é uma matéria que exige leitura. Então, eu recomendo você gastar por semana um mínimo de 30 minutinhos. 30 minutinhos, o mínimo. Se puder gastar mais, melhor. Mas 30 minutinhos durante a semana para reler a apostila. E até mesmo já responder essas pequenas perguntinhas que vão ajudar vocês lá no outro questionário à frente. Número 3. Por que Paulo não tinha ido a Roma já? Porque Paulo não tinha ido a Roma já. Tem uma razão. E qual é essa razão? Vamos lá. Que silêncio, papai do céu. Ai, Porque ai, ele tinha, ai. Porque ele porque ele tinha tinha impedido. pedido. Como é que é? Repitam, por favor. Porque ele tinha sido impedido. Porque ele tinha sido impedido. Curiosamente, a Bíblia não diz as razões desse impedimento, correto? A Bíblia, o texto na carta aos Romanos, não nos dá detalhes. Qual a razão deste impedimento, deste bloqueio que Paulo sofreu a ponto de não conseguir ir a Roma visitar os cristãos lá? Então, a Bíblia não dá detalhes, mas ele diz que ele foi impedido. Meus irmãos, por favor, isso aí eu vou pegar um pouquinho do pezinho de vocês. Releiam essas partes, porque eu percebo que são perguntinhas muito fáceis, mas vocês estão quebrando demais a cabeça. Não faz sentido quebrar a cabeça demais com perguntas curtas e super objetivas. Tudo bem, lá no questionário da página final justifica. São perguntas maiores, são perguntas mais longas, são perguntas mais elaboradas, aí vão exigir maior leitura. Mas essas perguntinhas pequenas não justificam você estar quebrando demais a cabeça. Tá? Então, eu vou pedir, por favor, irmãos, eu sei que vocês podem fazer isso. Do contrário, não estaria pedindo aquilo que vocês não podem. Reforcem um pouquinho mais a leitura. Né? Estou percebendo que alguns de vocês aí estão tendo um pouquinho de dificuldade nas questões por uma falta maior de leitura. Entende? Eu parto de um princípio básico. Se o aluno tem dificuldade em ler um texto pequeno da apostila, como é que vai ser isso aqui? Como é que ele vai ler isso aqui? Esse é o problema. Se a leitura bíblica, se a leitura da apostila é pouca, como é que a leitura bíblica vai ficar? Também do mesmo nível. Desculpe se eu estou sendo injusto ou até mesmo errado na minha conclusão. Entende? O aluno que pouco lê a apostila também vai ler pouco a Bíblia, porque está tudo ligado. Não tem como. Porque os textos da apostila vão exigir leitura de textos bíblicos e vice-versa. Ou estou errado, irmãos? Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Então, você chegue às suas conclusões e faça a sua decisão. Se você lê pouco a apostila, vai ler pouco a Bíblia. E lendo pouco a apostila e lendo pouco a Bíblia, vai ter problemas na questão da resolução dessas questõezinhas, que a princípio aqui são bem simples, mas lá no final da apostila já vão ser mais complexas e elas vão exigir o dobro da sua leitura. Vamos passar então para outra parte, para outro módulo, o Evangelho, o poder de Deus para salvar. Vocês estão percebendo que nós estamos estudando as cartas de Paulo, como agora estamos em Romanos, parte por parte, pedaço por pedaço, para facilitar a compreensão. Porque a maioria de nós fazemos leitura corrida, correto? É normal. Lemos assim, corrido, mas não paramos e aprendemos ou apreciamos os detalhes por partes que dentro das epístolas de Paulo nos apresentam. Romanos 1, 16, 17, eu já li o 16, mas vou ler de novo, agora incluindo o 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Paulo está mencionando um texto lá do Antigo Testamento, que interessante. Porque Paulo estava pronto para pregar, estamos na apostila.
Ele não se envergonhava do evangelho. O que quer dizer envergonhar-se do evangelho? Vamos lá. Vamos interpretar o que nós estamos lendo, gente. Para interpretar, eu tenho que entender o que estou lendo. Se eu não consigo interpretar, eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo. O que você entende? O que é envergonhar-se do evangelho? Bom, o primeiro ponto que eu vejo que o evangelho partiu da cruz, né? E a cruz era vergonha para os judeus. Muito bem colocado pelo nosso irmão Zandro. A cruz para os judeus era vergonha. E Paulo, sendo um ex-fariseu e judeu, deixou bem claro: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Ou seja, o que para vocês é vergonha, o que para vocês é vitupério, o que para vocês é escândalo, o que para vocês é algo horrendo, horripilante, eu estou aqui para pregar, estou disposto para pregar. Não tenho constrangimento em pregar aquilo que vocês chamam de vergonhoso. Mas e hoje? Será que tem alguns crentes que têm vergonha do evangelho? Respondo eu, sem medo de errar. Sim. Sim. Começando por obreiros, pastores evangelistas, presbíteros, diáconos. Por quê? Não sei. Por que esta vergonha? Tem vergonha, não tem vergonha de falar qualquer coisa. Fala bobagem à vontade. Mas na hora de falar do evangelho de Cristo, se retrai, se fecha, se envergonha. Não, eu não quero que saiba que eu sou cristão. O quê? Peraí, tem um negócio errado. Um cristão chegar a esse ponto de dizer que tem vergonha de publicamente admitir que é um cristão, tem algo realmente bastante errado. Porque Paulo não se envergonhava do evangelho, ou a pergunta aqui da apostila, porque é o poder de Deus para a salvação. E entre nós aqui, irmãos, com todo o devido respeito, está difícil constatarmos ou vermos este poder de Deus hoje, trabalhando no meio das igrejas, trabalhando entre os cultos. Está difícil, irmãos. Hoje parece que estamos vendo cultos muito formais, cultos frios, cultos aonde o homem é o centro e não Cristo e a sua palavra. Cultos aonde não há mais salvação, não há mais libertação, não há mais cura física nem espiritual. Tá estranho, irmãos? Não estou aqui julgando, longe de mim julgar, mas aonde está o poder do evangelho? Posso responder sem medo de errar. O poder do evangelho está vivo mais do que nunca. Mas o grande problema é que uma onda de incredulidade, me corrija se eu estou errado, está dominando hoje as igrejas, que estão bloqueando a realização de milagres, sinais e prodígios. Alguém me perguntou esses dias, pastor, por que não acontecem milagres, mas nos cultos? A única resposta que eu vejo na Bíblia é por causa da incredulidade. Como é que é? Se tem uma outra resposta bíblica, gostaria que um de vocês, com da liberdade, pudessem passar para mim. Porque eu não consigo, eu tenho dificuldade de enxergar ou de entender à luz da Bíblia qual é a razão que está bloqueando a realização dos milagres, sinais e maravilhas. O senhor está querendo dizer que a maioria das igrejas hoje estão vivendo essa incredulidade? Sim, uma boa maioria. Bendita é aquela igreja que ainda tem o mover de Deus. Bendita é aquela igreja ainda que você vê salvação. Bendita é aquela igreja ainda onde você vê um movimento de sinais, prodígios e maravilhas. Eu vou dizer bendita, bendita, porque hoje está difícil demais. Hoje a pessoa entra da mesma maneira, sai da mesma maneira. E parece que não acontece nada, nada. Parece que está tudo parado, água parada. Mas que Deus, por misericórdia, possa manifestar o poder do seu evangelho. O poder existe, irmãos. O problema não está no evangelho, o problema está em nós, seres humanos. Será que nós estamos contribuindo para que esse poder flua no meio das nossas igrejas? E entre nós aqui, não tem como a gente ficar colocando culpa em A, B ou C. Não, a culpa é do pastor, a culpa é do ministério, a culpa são dos obreiros. Vamos olhar para nós mesmos, tá? Nós somos culpados em potencial. Podemos estar, de alguma certa maneira, contribuindo para o bloqueio
do fluir deste poder. O evangelho é poder. Agora, se está vendo ou não este poder no meio da nossa congregação, Deus sabe, Ô, pastor, primeiramente, sim, mas nós perdoa, também temos que... Sim, por favor, Imani. perdoa interromper o senhor. Não, em Outro nada, em dia nada. eu tava conversando isso com uma amiga minha, eu tava falando isso com ela, inclusive esse assunto aí que o senhor tá falando, mencionando isso aí. Aí eu tava falando com ela, falei, ô Késia, quando os discípulos naquela época na época de Paulo, né, naquela época dos discípulos, depois que Jesus foi embora, retornou ao céu, os discípulos tinham uma convicção que Jesus ia voltar, né? Porque você vê que eles vendiam tudo e depois estava as pessoas vendiam tudo e depois estavam no pé dos apóstolos. Dá, assim, a impressão de que eles estavam esperando Jesus voltar a qualquer momento, né? E a gente vê que Jesus tinha acabado de ir embora praticamente e eles já estavam esperando um retorno de Cristo. E às vezes, aí eu falando isso com ela, já se passaram mais de 2000 anos, Jesus ainda não retornou, É. e dá-se a impressão que isso foi trazendo no nosso meio, de modo geral, uma descrença, uma frieza, que eu quero dizer, não nos fazendo desacreditar na volta de Cristo. Não é isso, porque nós sabemos que Jesus vai voltar. Mas, de modo geral, assim, a gente foi esfriando, porque o que acontece? O senhor está falando aí. Eu falei para ela, hoje em dia, é raríssimo você ver uma pessoa. Ela tem que ter muita, mas muita intimidade com Deus e estar muito aberto às coisas deste mundo para ela ter 2 ou 3 propriedades e abrir mão daquilo para o reino. Eu já vi pessoas falando que vivem pelo Evangelho, eu já vi testemunhos de pessoas que se desfizeram de coisas pessoais para doar para a própria igreja, porque vive pelo ministério. São pessoas que não têm apego às coisas materiais. Mas hoje, isso é 1%. Então, eu acho que nós, de modo geral, esse apego que a gente tem às coisas é o que nos afasta do centro disso daí, tudo que o senhor está falando. Do poder de Deus, da manifestação de Deus, do Espírito Santo poder mover de forma natural no nosso meio, porque nós estamos apegados às coisas que estão aqui na Terra, porque as coisas foram fluindo, foram levando, foram acontecendo, e a gente lá vai indo no meio da boiada. A boiada está caminhando e nós lá vamos indo junto. A senhora foi muito bondosa em dizer 1%, 1%, mas a realidade é um pouquinho pior. É menos de 0,2%. A quantidade ainda é um pouco pior, ou seja, a disponibilidade das pessoas em abrirem mão de bens materiais, não estou dizendo que ter bens materiais seja errado, o problema é o apego aos bens materiais, né? Como a senhora mesmo mencionou, uma pessoa que tem 4, 5, 6 propriedades, hoje está difícil a gente ver alguém desfazer de 6, desfazer de 4, 5 e viver na base de uma. Só vi um caso nos 24 anos que eu estou aqui na América de um pastor que tinha 14 propriedades, pastor presbiteriano. E quando ele foi batizado com o Espírito Santo, veja, o presbiteriano, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele ficou tão cheio da convicção da vinda de Jesus, tão cheio, tão cheio, tão cheio, que das 14 propriedades que ele tinha, ele se desfez de 13 e entregou as 13 para a obra do Senhor, doou para campos missionários na África. E hoje ele vive só com uma casinha bem simplesinha na cidade de Concórdia, uma casinha de 3 quartos, conheço a casa dele, simplérrima, simplérrima. Você olha assim, você não acredita que foi um homem que teve 14 enormes. Eu conheci 5 das 14 propriedades dele. Enorme, enorme. Pensa, era um homem quase que rico. E depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ganhou a convicção da segunda vinda de Jesus. Hoje ele vive de um salário pequeno da igreja, está feliz, né? Tem os 3 filhos casados,
Ele já tem hoje 72 anos de idade, cara, e mora numa casinha bem simples, na cidade de Concord, no estado de New Hampshire, e está pregando o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus, e chama ele de doido. Isso é doido, pastor. O senhor era um homem quase rico e agora, de 14, passou para ter uma casa, mas eu tenho minha consciência tranquila, que as 13 que eu vendi, ajudei alguma coisa na obra missionária ali na África, dando de comer a necessitados, a órfãos, porque, irmãos, no que eu sair dessa terra, eu vou muito mal, vou deixar essa casa para o Cristo, porque a minha casa melhor está lá em cima. Mas hoje, que eu repito, irmã Inês, hoje a maioria não pensa assim. É raríssimo, raro, que Deus tenha misericórdia, não somente esta situação, mas outras situações vão criando bloqueios, né, impedimentos, se assim podemos dizer, para que possamos deixar o fluir do poder do Evangelho trabalhar no meio das nossas igrejas. É um pouco triste, mas é uma realidade que temos que encarar lá de frente. Aqui diz a continuação da nossa apostila: teria sido tentador envergonhar-se do Evangelho, que era loucura para os sábios do mundo. Paulo vivia numa época onde a filosofia greco-romana era muito forte, e a pregação do Evangelho ela iria de encontro e contra ao fluxo filosófico tão natural daquela época. Então, eu posso até usar essa comparação com o que a irmã Ini colocou hoje. Hoje temos muitas coisas na vida, muitas facilidades na vida, muitas atrações que a vida nos oferece, e está para alguns muito difícil fazer o equilíbrio entre abrir mão dessas coisas em prol do Evangelho. Está bastante difícil, né? Já ouvi da boca de pastor dizer: irmãos, está muito bom viver nessa terra, acho que não vale a pena a gente pensar em ir para o céu. Como é que é? Como é que é? Está muito boa essa terra? Aonde? Qual terra? Só se não Alice, País das Maravilhas. Aí é outra coisa, né? Se é ficção científica, se é historinha de fadas, aí posso dizer que está bom. Mas a terra que hoje estamos vivendo, se alguém disser que está tudo muito bem, olha, deve estar com um grave problema de cabeça, com todo respeito, ou ganhou uma boa pancada aqui, ó, e está com a mente há 30 anos atrás. Talvez há 30 anos atrás estava razoável, não estava bom, não. Estaria razoável, mas você hoje dizer que este mundo e esta vida está maravilha, olha, você deve ter então tá viajando ou em Marte, em Vênus, em Júpiter, está em outro planeta. Mas a vida que estamos vivendo hoje nesse mundo está, infelizmente, de mal a pior. Mas o Evangelho tinha maior poder do que o Império Romano. O Império Romano naquela época era o problema. O Império Romano naquela época impunha o seu paganismo, impunha o culto de adoração ao imperador. O Império Romano colocava as pessoas contra a parede e ainda perseguia de tabela aos cristãos. Então, aqui dizem, mas o Evangelho tinha maior poder do que o Império Romano, que não podia salvar nenhuma alma. O Império Romano amedrontava pela força dos seus exércitos, mas ele se dobrou diante do poder do Evangelho. Deus cumpriu pelo Evangelho que o mundo, com todo o seu poder e sabedoria, não podia fazer para todo aquele que crê, judeus e gentios. O Evangelho de Deus, aliás, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação? Aqui a resposta. Porque nele a justiça de Deus se revela. Então agora você sabe porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque nele a justiça de Deus se revela. A Bíblia fala como a nossa justiça humana é comparada. Alguém se lembra? Tem um profeta no Antigo Testamento que fala como é a nossa justiça. Trapos de imundícia. Trapos de imundície, diz nosso irmão Zandro. Mas quando você lê o texto no original em hebraico, é escandaloso. Ferreira de Almeida, quando em 1687 estava traduzindo este texto, quando ele chegou, ele não sabia fluentemente o hebraico. Ele sabia para gasto, vamos dizer assim, o suficiente. Tanto que ele ficou em cima deste texto de Isaías 64:6, 2 meses, e ele entrou em angústia. Aí quando caiu a ficha, quando ele descobriu o significado do original em hebraico, ele entrou em parafuso. E agora? O que eu vou fazer? Porque havia uma censura na literatura portuguesa na época. O rei de Portugal era o censor de toda e qualquer obra que havia sido traduzida para a língua portuguesa. Então tinha que passar
pelo censo ou pela censura, né, do rei de Portugal e Ferreira de Almeida. E agora? Se eu colocar exatamente como está aqui, esse texto vai ser vetado, vai ser censurado, não vou conseguir publicá-lo. Aí Ferreira de Almeida lançou mão de uma figura de linguagem chamada eufemismo. Então teve que abrandar a ideia do que estava no texto. Então ele disse: as nossas justiças são como trapo de imundície. Mas você sabe como é que está no original? Alguém já leu em algum lugar? Alguém já ouviu o comentário de como está no original esse texto? Vamos lá, se alguém já ouviu. Ninguém. Você vai ficar escandalizado agora. Eu sei o que significa, mas eu não sei, nunca li no original, não, mas eu sei o que significa. No original é chocante, é É escandalizante. literalmente? Literalmente, escandaliza. Como escandalizou a João Ferreira de Almeida quando ele, depois de 2 meses batalhando na tradução do hebraico para o português, ele simplesmente disse: epa, eu não posso colocar isso aqui assim, que o rei de Portugal vai censurar e não vai passar. Então eu vou ter que pedir uma direção a Deus para criar uma figura de linguagem. E assim foi feito. Mas no original, todo aquele que estuda hebraico e lê se escandaliza. Até mesmo um evangélico que não tem a mente muito aberta se escandaliza. Segura aí, escreve aí. Trapos de imundície, literalmente nesse texto, é pedaços fedidos e apodrecidos de menstruação. Opa! O quê? Yes! Não havia os absorventes higiênicos naquela época. Estou falando de 708 a.C. Então se usavam faixas entrecruzadas na cintura e no meio das pernas das senhoras, para no momento do seu ciclo menstrual, aquilo ali reter o fluxo menstrual. Mas lembre-se que na Palestina o tempo era muito seco e a temperatura média era de 60 graus centígrados, cerca de 138, 140 Fahrenheit. Imagine um calor bruto, uma pessoa passando pelo processo da menstruação, uma mulher passando pelo processo da menstruação. Para trocar era complicado, muito complicado. Eram de 4 a 6 faixas entrelaçadas entre a cintura e as coxas. Chegava um ponto que a mulher cheirava mal. E algumas ficavam de 2 a 4 dias com aqueles trapos apodrecidos aderidos ao seu corpo. Consegue imaginar isso? Meu Deus! Hoje, graças a Deus, tem limpeza de todas as formas, tem os absorventes higiênicos, tem pomadas, tem um aparato, vamos dizer assim, farmacêutico, que ajuda a minimizar isso. Mas naquela época não existia isso, irmãos. Não existia. Era horrível, era horrível. As mulheres sofriam de enfermidades venéreas, enfermidades resultantes, né, do seu fluxo menstrual. Por isso que a vida humana, para algumas mulheres, né, a faixa etária de vida para algumas mulheres, devido a essa situação, era significantemente pequena, né? Algumas mulheres morriam aos 45, 50 anos por enfermidades resultantes, né, de um fluxo menstrual não bem cuidado. Hoje é normal, não é? Qualquer mulher ter o seu ciclo menstrual, pronto, leva facilmente. Mas em 708 antes de Cristo, não. Era horrível, era uma tribulação para a mulher e para o esposo. O esposo, então, pobrezinho, corria para cá, corria. O que eu vou fazer para ajudar minha mulher? O negócio era horrível. E Isaías recebe a revelação do Espírito Santo. Diz, para a nação de Israel, diz para o meu povo, diz para que a humanidade que diz que tem uma boa justiça, a justiça da humanidade, não é nada, senão comparada a trapos apodrecidos e mal cheirosos de menstruação. Então, o original Ferreira de Almeida não poderia escrever literalmente, porque seria censurado pelo rei de Portugal. Anotou? Então, o trapo de imundícia é uma figura para amenizar o impacto que é chocante do original, como está no hebraico. Sim, irmão Zandro. A Nova Almeida atualizada, ela diz assim: e todas as nossas justiças são como trapos manchados de sangue. Então, procura ainda amenizar, mas para dizer de menstruação mal cheiroso, fica chocante ainda dentro da nossa realidade atual. Mas
essa tradução trouxe um pouquinho perto dos originais, né? Manchados de sangue, né? Que é exatamente o que acontecia nesse episódio do ciclo menstrual das mulheres daquela época. Mas vamos lá. Virando a página, virando a página. A justiça, o estado legal de um homem declarado livre de culpa, a declaração de inocência. Já sabemos, à luz da Bíblia, que não existe justiça a não ser a de Deus. A justiça humana, ela é falha, ela é imperfeita, ela é completamente limitada. Mas, como é que eu posso lhe dizer? Muitos de nós cristãos estamos, muitas das vezes, mais ligados ao conceito de justiça humana, do que o conceito da justiça divina. Na verdade, para nós entendermos o conceito da justiça divina, temos que estar mais ambientados ou mais ligados ao contexto da palavra de Deus. Não é verdade? Os nossos conceitos, os nossos valores morais e espirituais, da onde eles vêm? Da educação que recebemos na nossa casa e deste livro aqui, ó. No momento que eu me encho mais do conhecimento e da prática deste livro, os meus conceitos morais, os meus valores morais e espirituais vão sendo modificados, vão sendo transformados. Alguém está me acompanhando aqui, gente? Quanto mais eu leio este livro, mais eu aprendo o que são valores morais e espirituais, correto? Então, no conceito da humanidade de hoje, eles acreditam que a justiça humana funciona em alguma coisa. Não funciona, irmãos. Não funciona. Não vou entrar em detalhes aqui, o tempo não nos permite. Já vivi dezenas de experiências com a justiça humana, e a justiça humana é exatamente como ela é representada em uma estátua muito famosa. Não sei se vocês já viram uma estátua que representa muito a justiça humana. É uma mulher que tem os olhos vendados e ela segura uma balança. Já viram isso? É a figura de uma mulher, mas os olhos completamente vendados, fechados, e ela segura uma balança que pende para um lado e para o outro. E exatamente isso. A justiça humana é o quê? Ela é cega. E ela é uma justiça parcial. O que é parcial? É o símbolo da balança, que pende ou para um lado ou pende de outro. Por isso que lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 10, Deus deixa bem claro: 2 pesos e 2 medidas são abomináveis aos olhos do Senhor. Olha que interessante. Deus não admite que nós usemos o critério da nossa justiça para tratar com as pessoas. Se dizemos que somos filhos de Deus, alguém está me acompanhando? Se dizemos que somos filhos de Deus, se usarmos 2 pesos e 2 medidas, isso é abominável, é pior do que pecado de feitiçaria, é pior do que sermos umbandistas e macumbeiros. Oh, isso é muito sério, gente. Está lá em Provérbios capítulo 20, versículo 10. Se você trata, um exemplo, com o irmão Wilson, com a mesma medida, essa mesma medida tem que ser com o irmão Kleber. Essa mesma medida tem que ser com o irmão Jonatas. Não podemos mudar as medidas. Ah, não, mas com o Wilson, ele é bom demais, ele é boa praça. Com o Wilson, eu vou usar a medida 4, mas com o Kleber, eu vou usar a medida 1. Com a pastora Darlete, eu vou usar a medida 0,5. Com a irmã Eni, a medida 0,2. Com a Meire, 0,3. E aí mudamos as medidas. Irmãos, isso aí é abominável ao Senhor nosso Deus. A mesma medida que usamos para um, temos que usar para outro. E temos que ter muito cuidado, porque a justiça humana, como já foi falado aqui, ela é tendenciosa, ela se inclina para a esquerda, para a direita, para aquilo que é conveniente. E ela é parcial, ela não é imparcial. Que Deus nos ajude, irmãos. Ah, porque ele é servo de Deus, eu tenho que dar um tratamento diferenciado. Não, temos que dar um tratamento igualitário a todos. Para servos de Deus, para ímpios, para mundanos, para pecadores, porque Deus lá do céu não nos tratou distintamente. Ele nos deu o mesmo tratamento. Foi o quê? Ele olhou para nós e nos salvou.
não porque o Kleber era bonitinho, esse boné chama atenção, vou salvar o Kleber, até com essa barba bonita, eu vou salvar o Kleber, porque ele tem um bom boné, boa praça, menino bom, dizimista. Não, 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 não. Eu vou salvar o irmão Zandro. Ih, ele é nota 20 comigo. Não, 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 não. O processo de salvação não depende dos nossos méritos, mas depende do que Cristo alcançou ali na cruz do Calvário. E muita gente, sabe o que ela faz? Tenta negociar com Deus. Deus, vou todos os cultos de segunda a domingo. Ah, não estou dizimando, não, eu vou trizimar. Já viram essa moda do trízimo? Tem igrejas que trizimam. Dizimar é pouco. Estou falando sério, gente. No Brasil já tem muitas igrejas adeptas ao trízimo. Aqui eu conheço duas igrejas brasileiras, não vou dizer aonde, nem que você me coloque no paredão de fuzilamento. Eu conheço duas igrejas grandes que são adeptas ao trízimo, e os pastores ficam nervosos. Não, se você não dá o trízimo, você está roubando. Irmãos, será que para alcançarmos as promessas de Deus, nós temos que barganhar, negociar com Deus? A justiça de Deus não funciona assim, não. A justiça de Deus funciona baseado naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Aí vem aquele crente, né, que quer dar uma de santarrão. Eu estou pagando preço. Hã? Repete. Eu estou pagando preço. Que eu saiba, na carta aos Romanos que estamos estudando, Paulo fala várias vezes, quem pagou o preço foi um só, Jesus de Nazaré. E na cruz do Calvário, e naquele madeiro, e com a coroa de espinhos, e com os cravos. E, pastor, eu falava muito isso, que eu estou pagando o preço. Cuidado, irmãos. Se você está falando que está pagando o preço, você está roubando algo que pertence a Jesus Cristo. Só Ele, unicamente Ele, pôde pagar o preço. Mas eu também estou pagando. Como é que você está pagando o preço? Você está sendo pendurado na cruz todo dia? Você está recebendo a coroa de espinhos todo dia, pancada no rosto todos os dias, sendo chicoteado todos os dias? Isso é pagar preço. Isso é fazer a sua obrigação de crente, de cristão. E não deixa de ser servo inútil. Ai, 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 ai. Pastor, agora o senhor pegou pesado. Não, eu não peguei pesado, é a palavra. A palavra é categórica. Se criou uma mania, uma frase, estou pagando o preço. Que isso, irmão? Que isso? Se você está jejuando, se você está dizimando, se você está indo aos cultos, se você está ofertando, você está fazendo mais do que a sua obrigação. Isso não é pagar o preço. Estou jejuando 8 dias sem parar. Isso não é pagar preço, gente. De jeito nenhum. Não está escrito isso. Você tem que provar. Para dizer que está pagando preço, você tem que provar que você está pagando preço. Da Bíblia. Não é na sua cabeça, não é nas suas imaginações ideológicas. Você tem que provar isso teológica e biblicamente. Alguém está me entendendo, gente? É igualzinho uma frase que eu ouvi esses dias, quando eu digo esses dias, há 8 anos atrás, de um pastor, cheio das boas intenções, mas cheio mesmo. Venha diante do altar de Deus. Como é que é? Repete. Venha diante do altar de Deus. Eu procurei lá. Ué, aqui tem a Arca da Aliança, tem o altar do Holocausto, tem o candelabro de 7 braços. Na Bíblia, que eu entenda, altar é lugar da entrega do sacrifício. À luz da Bíblia, vamos à Bíblia, gente. Não estou desviando do assunto, não. Paulo fala isso aos Romanos. À luz da Bíblia, o que é altar? Local de sacrifício, aonde se oferece sacrifício e, consequentemente, ali se adora a Deus. Não existe altar hoje nas nossas igrejas, existe púlpito. Púlpito não é altar. É o problema de força de expressão, é um problema de interpretação. Ok, aí já é um problema de conhecimento bíblico básico. Aí se inculca na cabeça do povo que altar é púlpito. Não é, irmãos. Desculpe, que eu estou querendo bater numa coisa gerando polêmica. Altar é uma coisa, púlpito é outra coisa. E Paulo deixa isso tão claro na Epístola aos Romanos. Na carta aos Hebreus, então, fica melhor ainda. Pastor, Cara, fica claríssimo isso.
Sim, E é tão claro que altar, tanto para os judeus como qualquer religião pagã, altar é a mesma coisa. Altar é a mesma exatamente. coisa, lugar de sacrifício. De E o púlpito, sacrifício. e o púlpito, tanto para as igrejas como para qualquer outro lugar, é o quê? É um pódio para se discursar. Aí está. Essa é a definição. Mas, Zandro, depois de tanto tempo, o irmão estava recarregando as baterias. Irmão Zandro é igualzinho aquele carro Tesla, né? Estava lá carregando a sua Quem me bateria dera, elétrica e voltou quem com me a dera. força. Só tô o caquinho, pastor. Tá o Caquim, né? Esse Caquim vai ganhar Ah, 40 pontos agora por essa declaração. 40 pro irmão. 40, irmão Zandro, a humildade do irmão Zandro me aterroriza. O Caquim ganhou 40 porque fez uma abordagem bíblica maravilhosa. Parabéns, irmão Zandro. Vocês ouviram bem o que o irmão Zandro disse com todas as letras? Altar é lugar de sacrifício, já sabemos pela Bíblia. Púlpito é uma plataforma, é um pódio de apresentação, de exposição. Cuidado! Não confunda conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Não confunda púlpito com altar. Não existe nas nossas igrejas altar. Isso é uma forçação de barra e pesada. É um desvio, é uma aberração teológica. Eu já tive problemas com pastores amigos que bateram um pezinho. Não, isso está errado. Essa é a contextualização moderna. Alô, não existe esta contextualização. Não existe, irmãos. Quando você estuda a carta aos Hebreus, você chega à conclusão definitiva. Não tem como você colocar um paralelo entre altar e púlpito. Paulo também deixa isso claro, mas eu estou batendo um pouquinho nessa tecla, porque incrível que pareça, alguns pastores fazem um tremendo cavalo de batalha em cima de uma questão bíblica simplérrima, desde o momento, né, que se lê e se estuda. Quando você não lê e não estuda, você vai continuar debatendo uma coisa que não tem razão lógica para ser debatida. Todos entenderam, gente? Ou não? Ou tem alguma dúvida nessa parte? Ficou claro? Como água de poço? Alguém concordou, né? Mas água de poço não é claro, não. Água de poço é turva. Então, presta atenção no que eu estou falando, né? De repente, fala a pastora Darlete. Agora segura, agora a pastora Darlete vai trazer a revelação. Não, não vou trazer revelação, vou perguntar uma coisa que eu fico. Então, quando os pastores chamam, vem para o altar, ali não é altar? Não, ali é púlpito. O Mas altar onde está? somos nós, então? Nós que somos altar? Figuradamente, o nosso coração seria um altar para Deus. Figuradamente. Porque altar é lugar de sacrifício, de entrega. Baseado em Romanos capítulo 12. Vou lembrar, senhora, Romanos capítulo 12. Vamos lá, para a gente não confundir isso aqui, porque pode dar problema em uma coisa tão simples, não é verdade? Simples, simples, simples. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo É e agradável. agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Então, a nossa vida, à luz da Bíblia, de forma figurada, ela deveria ou deve ser apresentada a Deus diariamente como um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas esse sacrifício vivo, santo e agradável, como diz Romanos 12, 1, faz parte do quê? Do nosso rito de adoração a Deus. E aonde nós adoramos a Deus? Aqui, ó. É aqui que adoramos a Deus. No nosso coração. Então, figuradamente, o nosso coração poderia ser colocado como altar, certo? Mas não o púlpito. Não há nenhuma correlação, não há nenhuma semelhança, não há nenhuma similaridade, nada que identifique púlpito com altar. Vamos parar para pensar? O que nós encontramos no púlpito que nós encontramos nos altares do Antigo Testamento? Absolutamente nada. Nada, não tem fogo, não tem lenha, não tem pedra, não tem o animal morto, ou tem? Que eu saiba, não.
A menos que você conheça uma igreja que está lá colocando gente morta ou animal morto em cima de altares de pedra e acendendo com lenha e fogo e tudo mais, certo? É que se trabalhou numa comparação biblicamente errônea. Não tem amparo bíblico. Aí se criou um jargão. E agora, para dizer isso para os pastores, alguns vão se ofender, claro, alguns vão se ofender. Então se tornou um jargão, uma frase de efeito, que não tem cabimento, não tem enquadramento bíblico. Conseguiram entender, irmãos? É algo simples, mas parece que ainda é um tremendo de um quebra-cabeças na cabeça de muitos pastores e líderes. Isso pode ser resolvido facilmente com um ensino bíblico básico. Quando você não ensina o básico da Bíblia, a confusão continua. Vamos então adiante. Essa carta aos Romanos, ela é rica demais, meu Deus. É. Vamos lá. De Deus, este estado resultação justificadora de Deus. Romanos 3, 21, 22, 10, 13 e Filipenses 3, 9. A justiça de Deus revelada. Esta justiça foi manifestada ao homem no Evangelho. Ela é baseada na fé. E em fé, de modo a produzir fé. Paulo insiste, o homem que é justo por fé viverá. Desde que Abacuque 2,4 enunciou o mesmo princípio, esta doutrina não é novidade. Esses 2 versículos são a tese do livro de Romanos. Olha só que tremendo. Então, Romanos 1, 16, 17 é o resumo da tese da carta aos Romanos, ou seja, é a essência da carta aos Romanos. O justo viverá por fé e da fé. Olha só, o tempo não nos permite, mas se você faz um estudo detalhado, a Bíblia nos ensina, 8 tipos de fé. No tempo não me cabe agora entrar nesses detalhes. 8 tipos. Mas dos 8, preste atenção, dos 8, tem um que é o mais importante. Tem um que é a nossa sobrevivência espiritual. E este tipo de fé, o diabo luta 24 horas por dia para arrancar de nós. Salvífica? Exatamente. A fé salvífica ou salvadora. Abra lá comigo Judas, versículo 3. Judas não tem capítulos, tá? Deixa bem claro. Judas é uma epístola pequenininha, curtinha, só tem 25 versículos. Judas, versículo 3. Quem encontrar primeiro pode ler para nós e ler em voz alta? Por favor. Judas, versículo de número 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E uma vez foi dada aos santos. Preste atenção nisso aqui, Você tem que entender o que está lendo. Não foi entregue 2 vezes. Não foi entregue 3 vezes. Não foi entregue 5 vezes. Foi entregue uma só vez. Essa fé foi dada para o irmão Wilson, alguns anos atrás, uma vez por todas. Esta mesma fé foi entregue ao Kleber, uma única vez. Kleber, segura essa fé aí. Não deixa sair da tua mão, não. Se sair, desculpa a expressão, tu tá lascado. Se tu perder essa fé, tá complicado, tá demais. Mani, agarra com força essa fé. Luta, pede a Deus desesperadamente, Senhor, eu não posso perder essa fé. Querido irmão Jonatas, batalha por essa fé como nunca o irmão batalhou, mas luta mesmo, a ponto de chorar, sangrar. Irmã Meire, se a senhora deixar partir essa fé da sua mão, se escorregar igual a quiabo, tá ruim. Pastora Darlete, faça de tudo. Chore, se arraste, mas não perca essa fé, não. Irmão Zandro, fica amarrado com essa fé, agarrado. O diabo luta para arrancar esta fé. Porque Deus sabe, e o diabo melhor ainda na sua palavra,
que diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aí está se referindo à fé salvífica. O termo grego é claro. Sem o pistis, que é a fé salvífica, é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Se eu perder a fé salvadora, me explica. Se eu perco hoje a fé salvífica, como é que eu agrado a Deus? Como é que eu vou crer na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário? Como é que eu vou crer nas promessas de Deus? Como é que eu vou admitir que Jesus é meu Senhor e Salvador? Estão me entendendo, irmãos? Essa fé o diabo quer arrancar de mim e de você a todo o custo. Então vamos batalhar pesado. Foi o que Judas escreveu. Que eu vos exorto que batalheis arduamente por esta fé que foi entregue a cada um de vocês de uma vez por todas. Todos entenderam, irmãos? Pensa numa coisa caríssima. Ih, pastor, eu tenho um BMW de $200 mil. Deus te abençoe. Tem uma casa de $2 milhões. Papai do Céu me abençoou. Muito obrigado, Deus te abençoe. Você pode ter até barras de ouro dentro da sua casa. Mas o valor mais caro, o bem mais caro que Deus deu a mim e a você chama-se fé salvadora. Perdeu, acabou tudo. Aí você entende porque alguns desviados que saem dos caminhos do Senhor não conseguem voltar. Por quê? Porque no meio do caminho o diabo arrebatou a sua fé salvadora. Que perigo, né? Uma pessoa quando deixa os caminhos do Senhor. Que perigo. Que Deus nos ajude. Não somos melhores do que ninguém. Que Ele nos ajude a batalhar por esta fé. Vamos às perguntinhas? Agora tá fácil. Se você não vingar nessas perguntinhas, olha lá, o Cleber está achando graça. E tem alguém aqui que não vai vingar. Não quero ser pessimista, porque nós estamos facilitando o máximo. Meu Deus, o máximo. Se você não vingar, não vou dar castigo para vocês, porque nós estamos aqui entre adultos, né? Castigo é só para criança e adolescente. Mas vamos lá. 4 perguntinhas. Por que Paulo não tinha vergonha do Evangelho? Quem é salvo pelo Evangelho? O que é revelado pelo Evangelho? E o que significa a frase justiça de Deus? Estudamos tudo agora há pouco. Está fresco. Fresquíssimo. Não tem como a gente dizer, não sei, não entendo. Desculpa da parte. Vamos lá. Por que Paulo não tinha vergonha do Evangelho? Porque é poder de Deus para a salvação. Porque é poder de Deus para salvação. Anota aí, porque é poder de Deus para a salvação. Quem é salvo pelo Evangelho? Todo aquele que crê. Você está deixando o irmão Sandro sozinho? Olha só, irmão Sandro está renovado. Passou um tempo fora, voltou para estar... Será que você precisa desse tempo fora para se renovar, meu Deus? Eu tô acreditando que sim. Estou acreditando que alguns aqui vão ter que se afastar, ficar fora da tela, né? Só fala comigo, pastor, vamos ficar um mês fora da tela. Ok, vamos fazer um ajuste aí. Contando que você volte renovado, igual os irmãos Andro. Repete, irmãos Andro, a resposta da segunda pergunta, por favor. Quem é salvo pelo Evangelho? Todo aquele que crê. Que Primeiro o todo aquele judeu, que crê. depois, também o grego. Quem aqui é salvo pelo Evangelho? Gente, por favor. Agora me bateu uma dúvida violenta. Sou pastora Darlete? Ai, papai do céu. Glória a Deus. Ô, papai, Jesus de glória. Será que vou ter que fazer o apelo aqui? Eu já fiz um apelo numa classe, não vou dizer em qual classe, online. Você pode não acreditar. 2 diáconos aceitaram Jesus. Aí eu pergunto, mas vocês são diáconos? Não estou entendendo. Pastor, nós perdemos a convicção da nossa salvação há anos. Como é que é? Você pode não acreditar, é um direito seu. Nem eu acreditei. Não levei a sério porque Deus me impeliu. Faz o convite, vou fazer o apelo. Mas peraí, é todo mundo salvo, é todo mundo convertido, como é que é isso? E eu fiquei irritado comigo mesmo, mas o poder de Deus, a graça de Deus, me empurrou a fazer o apelo. E 2 diáconos, só 2 meses atrás, numa outra classe online, não vou dizer qual, citaram Jesus.
E a gente se engana, né? Que tem nas nossas igrejas muita gente convertida, tem convencido, que o convencimento está aqui no intelecto, mas a conversão se faz aqui dentro. E tem pessoas que chegam no momento que elas duvidam da sua própria salvação, perdem a convicção da salvação. Eu não vou fazer o apelo aqui hoje, não. Mas até o final dessa matéria, pode acreditar. Pode ficar estranho, eu vou fazer o apelo. Se deu outra, tá, olha, Senhor, tem que fazer o apelo para a classe do médio? Será que tem alguém que precisa renovar a sua convicção de salvação? Irmãos, melhor assim do que você lá na frente passar uma vergonha diante do próprio Deus. Um certo pastor, há muitos anos, na cidade de Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul, no dia da ceia, um pastor presidente da igreja, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Teve no momento que ele começou a chorar, soluçar, ficou de pé, começou a gritar, ficou louco o homem. E eu era o convidado para pregar naquela manhã. Daqui a pouco ele desce do púlpito, cai com o rosto em chão diante do púlpito, chorando. O que está acontecendo, pastor? Está passando mal? Não, eu quero receber a Jesus. Eu perdi a minha convicção de salvação há 17 anos. Um pastor presidente dizer isso, eu falei, papai do céu, perdeu a convicção da salvação ao longo dos últimos 17 anos. Menos mal. Fez a confissão de fé, recebeu Jesus, partiu com alegria para tomar ceia. 2 meses depois, partiu para a glória. Olha que coisa impressionante. Sofreu um ataque fulminante no coração quando estava dormindo. A filha mais velha o encontrou, deitado com um sorriso nos lábios. Já estava morto. Imagina, irmão, se ele não tivesse tomado aquela decisão. Pastor, você está entendendo o que eu estou falando? Pastor presidente de um ministério, cidade de Santa Rosa. Isso foi no ano de 1985. Nunca me esqueço. A igreja ficou de boca aberta. Mas essa igreja passou por um tremendo de um avivamento por causa do comportamento do seu pastor. Hoje é uma igreja de mais de 5.000 membros. Meu Deus! Porque foi o exemplo do líder. O exemplo arrasta, irmãos. Alô? O exemplo de um líder arrasta multidões. Que foi algo que chocou toda aquela cidade, mas impactou tremendamente aquela igreja, porque deixou uma marca. E hoje é um dos maiores ministérios das Assembleias de Deus do estado do Rio Grande do Sul. Mas Deus é bom, por isso eu vou tomar o atrevimento de, no final de Cartas Paulinas 2, fazer o apelo. Se alguém aqui precisar renovar a sua convicção de salvação, será bem-vindo. Melhor isso, irmãos, do que você andar a vida enganado e daqui a pouco vem uma surpresa aí e a eternidade te leva. E para onde você vai? Todos os dias eu acordo e a primeira oração que eu faço, Senhor, me dá convicção da minha salvação, não tenho dúvida, mas a cada dia, quando eu acordo e quando eu durmo, eu quero ter convicção que eu estou salvo. Amém, irmãos? Vamos fazer essa oração todos os dias? Que Deus aumente essa convicção, aumente. Não estou dizendo aqui que você está duvidando que você é salvo ou não, mas que aumente essa convicção. Mas se for necessário, entrega-te a Jesus, confessa a Jesus e pronto, está resolvido o assunto. E não é bom se envergonhar não, né? Porque Jesus mesmo disse, aquele que se envergonhar diante da minha pessoa, diante dos homens, eu me envergonharei diante do Pai. Então, melhor a gente confessar do que ser envergonhado lá na frente. Vamos continuar? Vamos lá. O que é revelado no Evangelho? Pergunta 3. O que é revelado no Evangelho? Fácil. Toda a justiça, Fácil. Repita, por favor. toda a justiça de Deus. Tá lá, tá ligado, irmão. Irmão Wilson, ele não se contenta em ficar com 110, ele puxa a tomada e joga lá a outra no 220. Daqui a pouquinho, irmão Wilson tem 440. É fácil, irmão Wilson, nos 18 anos da juventude dele, ele troca de tomada assim com a maior facilidade do mundo. Meu Deus. Quiser até a sua idade, irmão Wilson, seus 18. Troca comigo, irmão Wilson, por favor. Me dá os seus 18, troca os meus 65, já estou cansado demais. Falando sério, irmão Wilson. Estou cansado. Não estou me desabafando, não, mas se o senhor me der a sua juventude, eu vou fazer ainda muita coisa em prol da obra de Deus. Já passei, estou com 67. Me engana que eu gosto, por favor. O senhor é muito alegre. 67? Já. Com esse gás?
Com esse gás. Sem, Que comen- graças a sem comentários, irmão, sem comentários. Deus tem tido Agora, servo. agora me senti para baixo. Se o senhor está com 67, eu com 65, então eu tenho que trocar minha transmissão urgente. Me ajuda, irmãos, trocar minha transmissão, né? Se alguém aqui conhece um bom mecânico, me ajuda, que a minha transmissão está quebrada. Sério, irmão. Se o irmão Wilson com 67 está com esse gás, Deus nos ajude a sermos a semelhança do irmão Wilson, né? Temos bastante ânimo para continuar avançando. Vamos lá. Número 4. O que significa a frase a justiça de Deus? Essa é mais fácil ainda. Se a 3 que o irmão Wilson respondeu, essa então, ó, com o olho fechado e outro aberto, você responde. O que significa a frase a justiça de Deus? É a A força Aí você imparcial, incomparável, incorruptível, ela é perfeita. A justiça de Deus, ela é incomparável, ela é incorruptível, ela é perfeita e ela é imparcial. Não é tendenciosa. Exatamente isso. Excelente, irmão Zandro. Espero que todos estejam lendo e interpretando e entendendo corretamente. Vamos para o último bloco dessa noite. Vocês estão percebendo como é gostoso estudar as cartas de Paulo, né? Mas já na próxima aula nós infelizmente já não vamos poder avançar mais, porque do contrário vai ficar impossível avançarmos para as duas outras que são 1ª e 2ª de Coríntios, né? Então a gente vai estudar só de cada epístola as primeiras partes, não é? Na verdade, a introdução, o início, porque não temos condições de fazermos um estudo mais pormenorizado, mais detalhado, porque o tempo não nos permitiria, né? Nós vamos gastar 7 aulas para Cartas Paulinas 1 e mais 7 aulas para Cartas Paulinas 2. Então a gente vai fechar hoje, né, o estudo da Epístola aos Romanos e ainda a gente só está no capítulo 1º. Então a gente não vai poder avançar para o capítulo 2, para o capítulo 10, são 16 capítulos. Então a gente vai ter que dar um salto, pum, e cair na próxima aula, na primeira carta aos Coríntios, que tem um conteúdo também impressionantemente rico, riquíssimo, e pouca gente lê e pouca gente interpreta corretamente a primeira carta aos Coríntios. Mas vamos lá, vamos então, só estudando sempre a introdução de cada epístola, porque, repito, para estudar bem as cartas paulinas, São gastaríamos 86 capítulos. 86 capítulos, tem que ser 86 aulas e ainda ia passar por cima ainda. Seria uma média de 1 ano e meio. Em média, 1 ano e meio, só para estudar as cartas de Paulo. 1 ano e meio. Estudando bem, não é para assim, voando não, estudando bem. Então, o que nós estamos fazendo é só usando 10% de cada epístola, só 10, que é exatamente a introdução, ou o primeiro capítulo de cada epístola. Vamos fechar então. A ira de Deus se revela contra os rebeldes. Aí vai de Romanos 1, 18 ao 32, do versículo 18 ao 32. Vamos entender isso aqui. A ira de Deus é revelada contra toda impiedade. Lembre-se, o ímpio é a pessoa que não teve encontro com Deus, não teve um relacionamento com o Espírito Santo. O iníquo é o crente, que transgride o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Por isso que está escrito lá em Mateus 7, 21, 22 ao 23. 7, 21, 22, 23. Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. É o que Jesus responde a estes: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, praticantes de impiedade. Não. Iniquidade. Iniquidade. Então, quem é o iníquo? É o crente, que mal usa os dons espirituais, mas ele é mau caráter. Ele não tem o caráter de Cristo. Tá? Então não é de se assustar, irmãos, não é de você ficar escandalizado hoje, ainda que alguns se escandalizem, de um pastor em adultério estar sendo usado por Deus.
Como é que é? Como é que é? Como é que é? Sim. O homem está em pecado, mas está cheio dos dons espirituais. Mas peraí, dons espirituais não é prova de espiritualidade? Não. Prova de espiritualidade é o fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, 22, 23. E o fruto do Espírito aponta para quê? Caráter de Jesus Cristo, maturidade cristã. Mas peraí, mas eu conheço um pastor que ele tem todos os dons espirituais, porém está em adultério. Que Deus usa? Usa. Ah, por causa do caráter dele? Não. Por causa dos dons e porque ele está usando o nome de Jesus e a palavra. Você está usando o nome de Jesus. Está me acompanhando, gente? Então, não está usando o nome de Jesus. Está usando a palavra. Está usando os dons. Lá na frente vem o acerto de contas. E é bem provável que esse nem suba no dia do arrebatamento. Já fica. Já fica para pagar as consequências aqui na tribulação. O negócio é sério, irmãos. Você deve conhecer alguém mais ou menos nessa situação. Está com a vida toda arrebentada, mas está sendo usada por Deus. Dá para entender isso? Muita gente não entende. Muita gente não entende. Muita gente não entende e continuará não entendendo. Agora a gente começa a entender quando estudamos a Bíblia. E entendemos e aprendemos a ver que um camarada em pecado grosseiro ainda pode ser usado por Deus. Não por causa dele. Alguém está me entendendo? O compromisso de Deus não é com a pessoa, é com a sua palavra, é com o seu nome, e com os dons espirituais que depositou na pessoa. E agora? E agora? Como é que explica? Como é que saímos dessa? Não temos que sair dessa. Temos que encarar essa situação e discernir pela palavra de Deus que isso é um fato. O próprio Jesus deixou isso bem explicado. Por isso que nós não somos os ímpios, mas se nós não nos cuidarmos, poderemos ser iníquos, que é o crente que desvirtua o bom uso da palavra de Deus. Vamos lá. Esta parte, que parte? Romanos 1, 18 e 3 ao 20. Mostra a necessidade desesperada que a humanidade tem do evangelho. Este é sempre o primeiro passo na pregação. Precisamos ver a nossa necessidade de justificação. A carta aos Romanos, ela é o resumo dos 4 evangelhos. Creio que eu já falei isso na aula passada. Tudo que nós aprendemos em Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos resumido em 16 capítulos nesta carta. Então, os 4 evangelhos todinhos estão resumidos na carta de Paulo aos Romanos. Outra coisa impressionante que a carta aos Romanos, ela é o compêndio ou o manual da salvação do crente. Você quer uma carta, uma epístola de Paulo que se aprofunda na temática de salvação? Resposta: Epístola de Paulo aos Romanos. Olha que coisa impressionante. Paulo nos ensina a nossa salvação em 3 dimensões, em 3 tempos: justificação, santificação, glorificação. Vamos lá. Justificação é o que Cristo já fez por nós. Aonde? Na cruz do Calvário. Santificação é o que Cristo está fazendo hoje por nós, pelo seu Santo Espírito, nos santificando. Glorificação é o que Cristo fará por nós no futuro, dando-nos um corpo glorificado. E a regeneração? Ela está dentro do processo, ela está na transição de justificação e santificação. E a salvação, ela trabalha então nesses 3 tempos: justificação, ok? Santificação e glorificação. A regeneração é um desdobramento dos movimentos entre justificação e santificação. Eu sou regenerado a partir do momento que primeiro eu sou justificado. Atenção aqui. Depois que eu sou justificado lá atrás, eu sou regenerado. Quando eu sou regenerado, eu nasço de novo. Eu me torno a nova criatura. Quando eu me torno a nova criatura, eu entro no processo da santificação. Então, eu estou sendo hoje santificado. Santificação é um processo, santidade é um estado final e definitivo.
Nenhum de nós ainda conhecemos a santidade, mas estamos no caminho de conhecermos a santidade. Viveremos a santidade no sentido pleno na glorificação, porque hoje estamos limitados pelo corpo físico e pelo pecado que ainda nos açoita, que ainda nos subjuga, que ainda se enfrenta com cada um de nós. Ou não, o pecado ainda é um grave problema nas nossas vidas. Ou não, irmãos? O pecado deixou de ser um problema na sua vida? Sim ou não? Não. Ainda continua sendo uma boa de uma dor de cabeça. Você luta, você se esforça, você vai aqui, você vai acolá, e tá o bendito do pecado em cima de você, em cima de mim, em cima de cada um de nós. Não tem jeito. Ainda que eu não tenha mais a disposição de pecar deliberada e conscientemente, mas estou pecando. De que forma? Tendo raiva do meu irmão, maquinando algo errado contra a minha esposa. Ô, mulher chata! Mulher bem chatinha. Ô, meu esposo, ô, meu esposo, vontade de mandar você plantar batatinha no mato. Ô, meu esposo, ô, para de me pegar no meu pé. Ai. Irmãos, a gente não fala, mas a gente pensa. A gente deixa o negócio fermentando aqui dentro. Quando a gente faz, já está estourando. Como a irmã Eni usou aqui uma expressão, a boiada já estourou. Quando a gente vai para a ação, a boiada já estourou. Mas enquanto você está fermentando, a boiada ainda está se movimentando dentro da gente. Gostei dessa expressão da irmã Eni, boiada. O pecado é a nossa boiada, que nos incomoda, que nos cativa, que nos aprisiona. Por isso que na glorificação essa boiada está completamente morta, ou seja, não teremos mais a tendência de sermos dominados pelo pecado, entendeu? Então, voltando. Justificação, o que Cristo fez por nós. Santificação é o que Ele está fazendo hoje por nós. Glorificação é o que Ele fará por nós no futuro, pelo arrebatamento da igreja, ou seja, com a glorificação dos nossos corpos. Toda impiedade, diz aqui o texto, não há exceções, nenhum pecado é esquecido. Deus não esquece nenhum pecado. Deus perdoa pecados? Perdoa. Mas Ele não nos isenta das consequências. Pastor, peraí, me explica então um negócio. Então, provavelmente, a minha prova hoje que eu estou vivendo, a tribulação, a aflição, a angústia que eu estou vivendo, pode ser a consequência de algum pecado meu que ficou lá atrás? Sim. O perdão existe a todo e qualquer momento, a partir do momento que eu confesso e me arrependo. Alô? Todas as vezes que eu confesso e me arrependo dos meus pecados, eu já tenho o perdão de Deus. Alguém crê nisso, irmãos? Que Deus perdoa pecados? Mas Deus não elimina as consequências. Ai, 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 ai. É a lei da semeadura, está lá em Gálatas 6:7. Não tem jeito. Tudo que o homem semear, isto também colherá. Não tem jeito, irmão Wilson. Com todo respeito, o que o senhor fez lá atrás, ainda que se arrependeu, confessou, está colhendo as consequências, a quem sabe até o dia de hoje. Kleber, desculpa, tem uma má notícia para ti. Essa lutinha que tu está passando, quem sabe pode ser consequência de uma mancadinha que tu fizeste lá atrás. Mas, pastor, eu pedi perdão, já me arrependi, já chorei, já me... Eu sei que tu até te esperneaste. E recebeste a segurança do perdão. Mas não tem jeito, Kleber, a consequência está aí. Irmãos, não tem jeito. Eu tenho certeza que Deus já te perdoou, mas as consequências continuam. Deus não elimina as consequências. E poderia ser essa luta que você está passando hoje consequência de coisas que ficaram lá atrás. Então, que Deus nos dê a graça para evitarmos, errarmos o menos possível. Davi pecou e muito feio. Veio um profeta chamado quem? Qual é o nome daquele profeta que repreendeu a Davi? Natan. Natan. Veio com uma historinha, uma parábola, e na parábola, aí ele engancha, ele pega de jeito a Davi. Tu és o homem, que roubaste a ovelhinha querida daquele homem. Matando o homem, roubando a ovelha única. Aí Davi cai a ficha entre parafusos, se arrepende. Oh, meu Deus, me perdoa, o quê? Perdoou. Mas teve uma sentença. Lembram-se da sentença que Deus deu através de Natan? Uma sentença pesada. Meu Deus. A espada do Senhor nunca se apartará da tua casa. A espada já é uma sentença pesada, concorda comigo?
Mas esta espada não foi uma espada qualquer. Está escrito no texto, a espada do Senhor. Isso quer dizer que a mão de Deus estaria sobre todas as gerações de Davi. Aí você me diz, como é que foi a família de Davi? Uma bagunça, um caos. Davi nunca pôde ser um exemplo de sacerdote e muito menos de pai. Estranho, né? Homem segundo o coração de Deus. Muito estranho. Mas pagou consequências pesadíssimas pelos seus erros. Mas que Deus nos ajude, irmãos. Batalhar pesado para errarmos o menos possível e nunca permitirmos que a espada do Senhor caia sobre a nossa casa. E aí o negócio fica feio. Mesmo tendo o perdão de Deus, quando se trata da espada do Senhor que Deus tem de nós. Mas, pastor, estamos na graça. Não estamos na lei, não. Eu sei disso. Mas Deus ainda trabalha com a punição e com a disciplina no tempo da graça. Aliás, a graça, a disciplina, ela é mais pesada do que da lei. Eu vou falar isso um pouquinho mais à frente, tá? A graça de Deus, ela é muito mais pesada do que a lei. Muita gente pensa, a lei matava, a lei arrebentava, eu sei disso. Mas o peso da graça é muito maior do que o peso da lei. Bom, isso não é pregado na maioria das igrejas, né? Só se prega que a lei vinha, arrebentava, matava, executava, sancionava, disciplinada, mas poucos ensinam e pregam que o peso da graça é muitíssimo maior que o peso da lei. A gente vai aprender isso estudando as cartas de Paulo. Vamos lá. Do céu ressalta a fonte da justiça de Deus, e esta ira vem de Deus. Eles detêm, suprimem e abafam a verdade. Os ímpios não têm desculpa. Está lá em Romanos 1, 19 e 20. Deus revelou-se através das coisas que foram criadas. Os homens podem saber sobre o poder e a divindade de Deus. A revelação de Deus na criação deveria levar os homens a buscá-lo. Para qualquer homem, o fracasso em servir a Deus é indesculpável. Pastor, aquela tribo de índios nunca pôde receber a pregação do evangelho de um missionário. Não é necessário. É importante? Mas não é necessário. Porque a natureza em si já revela um Deus criador. Eu pergunto a você, por que os índios têm aquela necessidade de adorar uma árvore, o sol, a lua e os rios? Porque eles sabem lá no inconsciente deles que existe um ser superior. Só que eles estão se direcionando ou se lançando na direção errada. Aí o diabo se aproveita. Vai lá, coloca espíritos imundos se materializando na natureza, espíritos imundos se materializando no sol, na lua, nos rios. Aí vem aquilo que nós conhecemos como pagelança, né? Que é o credo, a crença dos indígenas nos elementos da natureza. Ou seja, eles se inclinam para uma crença que na filosofia grega é chamada de panteísmo, né? Que Deus está em tudo, em todos os elementos da natureza. E por isso cada elemento da natureza é digno de ser adorado por Deus. Mas Paulo ensina isso na primeira carta, na carta aos Romanos, né? Que nenhum homem tenha desculpa, porque a própria criação já revela a própria presença de Deus. O conhecimento de Deus foi rejeitado. Paulo deixa claro isso em Romanos 1, 21, 23. Eles conheciam a Deus, mas não glorificaram nem lhe deram graças. Percebam que esse texto já fala da consciência das pessoas que rejeitaram a Deus. Tornaram-se fúteis, loucos. Rejeitando a Deus, eles se tornaram menos racionais. O contraste entre a pretensão humana e o fato verdadeiro. Trocaram Deus pelos ídolos. As religiões do mundo são o resultado do homem afastar-se do verdadeiro Deus. Trocaram a coisa verdadeira pela falsa. O que levou o Egito a ter, na sua época, 1.587 deuses? O que levou? Eles decidiram trocar o Deus verdadeiro pelo Deus manifesto em objetos da natureza ou criações da natureza, né? Ou o que Deus expôs na sua criação. Tanto que as pragas, quando caíram, as 10 pragas, não sei se vocês sabiam disso, quando Deus lançou sobre o Egito, era Deus se lançando contra os 10 principais deuses do Egito. Alguém sabia disso? Que cada uma das 10 pragas é Deus se lançando contra cada um dos 10 deuses mais importantes do Egito. O Nilo era um deus. A praga das rãs, era Deus se lançando contra Amon-Ra, o deus sapo, ou deus rã, e assim por diante.
A praga dos primogênitos, a morte dos primogênitos, foi Deus se lançando contra Osíris. Osíris era o chamado Deus menino. Então a morte dos primogênitos era o próprio Jeová, Yahweh, dizendo: eu sou o único Senhor, o único Deus. Então Osíris para mim não é nada. Bum! E aí Deus mata todos os primogênitos. Cada uma das 10 pragas é Deus se levantando, batendo de frente com cada um dos 10 mais importantes deuses do Antigo Egito. Eu vou postar aqui no grupo. Quem sabia disso, irmãos? Sinceramente, quem sabia? Só irmão Zandro e irmã Eni e nosso irmão Jonathan. Os outros ainda não sabiam. Tudo bem, eu sei que a maioria, lamentavelmente, não sabe porque isso é pouco ensinado ou pouco pregado. Mas eu vou postar no grupo, eu acredito que no transcurso dessa semana, né, de uma maneira gráfica, aí você vai conhecer o nome de todos estes deuses e como Deus, o nosso Deus, o Eterno de Israel, estava se lançando contra cada uma das 10 entidades mais importantes do Egito. O contraste entre a pretensão humana e o fato verdadeiro. Trocaram Deus pelos ídolos. As religiões do mundo são resultado do homem afastar-se do verdadeiro Deus. Trocaram a coisa verdadeira pela falsa. Aí vem o castigo. Romanos 1, 24, 32. Recusaram-se a honrar a Deus. Olha só o castigo. Agora vai entrar numa parte bem interessante. Por isso Deus fez com que seus corpos fossem desonrados. O que é isso? A questão da homossexualidade. Um gay, alô? Uma lésbica, alô? Não nasce, se torna. Eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela. Gabriela? Ninguém nasce homossexual. Ninguém nasce gay. Ninguém nasce lésbica ou lesbiana. Se convertem. Não é uma tendência biológica, nem emocional. É uma inclinação espiritual. Paulo aos Romanos, aqui no capítulo 1, a partir do verso 24, deixa isso claríssimo. Deus conhece o coração de cada um. E ele sabe a tendência de cada coração. E entrega alguns a esta tendência. Algo semelhante a Faraó. No capítulo 9 aos Romanos, Deus ensina que Deus endureceu o coração de Faraó por qual razão? Vamos lá, alguém sabe? Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Deus queria ser glorificado naquela situação. Além disso, perfeito, ser glorificado. Mas tem uma razão. Deus queria ser glorificado. Mas tem uma razão que poucos de nós não percebemos. Só quando lemos a fundo o capítulo 9 de Paulo aos Romanos. Perfeito, queria ser glorificado. Mas tinha uma razão bem clara, que está lá no capítulo 9. Alguém sabe? Alguém se lembra? Não. Olha, estou um pouquinho surpreso. Porque o próprio Faraó se entregou ao endurecimento. Vai lá no capítulo 9 aos Romanos, anote em algum lugar aí, capítulo 9 aos Romanos, traz a razão exata porque Deus, além de querer ser glorificado, porque Deus decidiu endurecer o coração de Faraó. Resposta, porque ele se entregou antecipadamente a esse endurecimento. Ele se lançou esse endurecimento. Ah, Faraó, está endurecido? Vou endurecer mais. Porque Deus endurece a quem Ele quer e tem misericórdia de quem Ele quer. Isso aí é sério. Se eu me endureço para o Espírito Santo, o que Deus vai fazer? Ele vai me endurecer. Se o irmão Zandro se endurecer ao Espírito Santo, irmãos, é estranho isso, né? Mas está ali, está escrito com todas as letras. Deus vai te endurecer. Então melhor a gente se quebrantar sempre, tá sempre quebrantadinho, sempre molinho diante de Deus. Senhor, tá aqui, me quebranta. Por isso que Davi orava pedindo quebrantamento. Davi aprendeu esse princípio, né? Que o endurecimento dá problemas e graves. Vamos lá. O castigo sempre se ajusta ao crime. Deus entregou-os para que colhessem o que tinham plantado. Trocar a verdade de Deus por uma mentira. Por isso Deus fez com que ele trocasse o uso natural de seus corpos por práticas contrárias à natureza. Está lá no verso 25 a 27. É preciso distinguir entre a criatura e o Criador. Homossexualismo, já falamos, é errado. A perversão sexual, castigo por terem abandonado Deus.
Rejeitaram a Deus, por isso Deus os entregou a uma mente rejeitada. Lista horrível de pecados. Eles conheceram a sentença de Deus e não somente praticaram esses pecados, como encorajaram a outros a praticarem. Deus ama o homossexual, Deus ama as lésbicas, mas Deus não vai amar jamais o pecado que eles cometem. Observem que eles são uma sociedade hoje muito unida. Muito unida. Tem até igrejas homossexuais e lésbicas espalhadas na face da terra. San Diego, Califórnia, tem a maior igreja homossexual do mundo, com 11.500 homossexuais e lésbicas. Lá em San Diego. Horrível. O Brasil tem uma em São Paulo, chamada Casa de Refúgio. Quem já ouviu falar dessa igreja em São Paulo, Brasil? Essa igreja já está explodindo aos 10.000 membros e está crescendo, já tem congregações espalhadas pelo Brasil. Aqui nos Estados Unidos tem várias igrejas hispanas e americanas também na mesma tendência. Não conheço até hoje nenhuma igreja brasileira homossexual ou lésbica, mas deve ter em algum lugar escondido, para daqui a pouco já dar espaço, né? Porque as lésbicas e os homossexuais, na maioria das vezes, não são aceitas nas igrejas evangélicas. Aí um outro problema, irmãos, com todo respeito, aqui não é uma crítica. Nós evangélicos, na sua grande maioria, não estamos preparados, muitas das vezes, para amparar uma lésbica ou homossexual. Infelizmente, nós temos dificuldade, ou não estamos preparados, que temos que estar preparados para receber todo tipo de pessoa nas nossas igrejas, ou simplesmente não temos um amor de Deus por essas vidas, por essas almas que carecem ser libertadas das garras do diabo. Mas aí vem a pergunta: quantas igrejas hoje estariam preparadas para acolher lésbicas e homossexuais? E quantas igrejas amam, de fato, lésbicas e homossexuais? Eu participei de uma igreja, não vou dar nomes e nem detalhes, em Massachusetts, alguns anos atrás, que geralmente entrava de 3 a 4 lésbicas ou homossexuais. Mas, infelizmente, os líderes da igreja não tinham tato em ampará-las, em cuidá-las, em fazê-las sentir-se bem e ajudá-las a libertarem-se daquele tipo de vida. Acabavam saindo fora. E até uma que eu pessoalmente conheci me dizia: o seu pastor me discriminou por ser uma lésbica. Quando eu disse para ele que eu tinha 2 amantes mulheres, ele fez assim: não, aqui na minha igreja, aqui você não serve. Como é que é? Não, nem para ficar sentada, para contaminar os bancos da minha igreja. E eu não sabia disso. Mas por que aquela senhora veio, né? Na verdade era uma senhorita dos seus 40 anos, e veio acompanhada das suas 2 amantes, de 24 e 29 anos. Vieram por 2 semanas, depois desapareceram no mapa. Depois eu fui descobrir, né? Porque uma delas se comunicou com minha esposa e, muito frustrada, disse: o pastor dessa igreja não é um homem que diz que tem o amor de Deus, porque ele nos discriminou. Então que Deus tenha de nós, irmãos, e nos encha de amor por essas vidas que precisam do amor de Deus, não é? Deus continua amando os pecadores, mas ainda continua aborrecendo o pecado. Para fechar, rejeitaram a Deus, e por isso Deus os entregou uma mente rejeitada, como já falamos, né? Lista horrível de pecados, não conheceram a sentença de Deus, e eles somente praticaram esses pecados, como também encorajaram a outros a praticarem. Aí nós temos as perguntinhas. As perguntinhas são agora 7. Contra quem a ira de Deus é revelada? Número 2, o que os ímpios poderiam ter conhecido referente ao Senhor como? Número 3, quais são os passos tomados pelos ímpios no seu abandono do Senhor? 4, quais ligações podem ser vistas entre os pecados e os castigos? 5, qual é a devida punição destes pecados? 6, qual pecado eles cometeram além de simplesmente fazerem os atos impuros? E 7, qual a ligação entre Romanos 1,17 e 1,18? Vamos então lá para o outro para fechar com chave de ouro. 1, contra quem a ira de Deus é revelada? Fácil. Contra toda impiedade. Contra toda impiedade. Nossa irmã Meire tomou agora uma garrafa térmica de Red Bull. Eu não sei onde estava essa garrafa, mas ela tomou, despertou assim, ó.
Eu estava vendo a irmã Meire um pouco apagadinha. Falei, será que ela vai apagar agora, justo agora? Mas ela foi lá no canto e viu que ela. Não sei se vocês perceberam, ela foi para um cantinho, aí uma das mãos dela desapareceu. Eu acredito que foi nesse momento que ela pegou o Red Bull para se despertar. Anotaram aí? Repete, irmã Meire, a sua resposta. Contra toda impiedade. Contra toda a impiedade. É a resposta da questão. Número 2. Impiedade. O que os ímpios poderiam ter conhecido referente ao Senhor? Como? O poder e a divindade de Deus. O poder e a divindade de Deus. Como? Como? Só faltou como? Porque aí são duas e um. O poder e a divindade de Deus. E a resposta o quê? E o como? Como? Através da criação. Através da sua criação. Através da sua criação. Maravilha. Número 3. Quais são os passos tomados pelos ímpios no seu abandono do Senhor? Eles não glorificaram a Deus e não lhe deram graças. Eles não glorificaram a Deus e a ele não lhe deram graças. Perfeito. Não tem errada na resposta dessas perguntas. 4. Quais ligações podem ser vistas entre os pecados e os castigos? Quais ligações podem ser vistas entre os pecados e os castigos? Quais? Quais? Isso também é fácil. Acabamos de falar. Não, não é possível. Vai morder o narizinho dos irmãos. Está muito ali. Está assim, ó. Está na área do nariz. Nós acabamos. Entregou uma mente rejeitada, não, né, pastor? Não, 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 não. Tá ligado a uma outra pergunta. Quais ligações podem ser vistas? Está ali falando, estou dando os textos, Romanos 1, 21, 28. Aonde nós fizemos menção desses textos lá atrás? Só você olhar com atenção. Não é possível. Perderam o fio da meada em algum lugar. Já são 10:02, a gente vai acabar em 5 minutos. Não conseguiram. Vou deixar vocês quebrar um pouquinho a cabeça. Vou deixar vocês quebrar um pouquinho a cabeça na pergunta número 3. É muito fácil. Quais ligações podem... O castigo sempre se ajusta ao crime? Exatamente. Mas aquelas ligações. Quais as ligações? Tá certo? Essa sua resposta está mais... Eu quero saber as ligações. Quais ligações podem ser vistas entre pecados e os castigos? Ok, os castigos se ajustam aos crimes, mas tem um pouquinho mais ainda. Essa é uma parte da resposta, falta a outra parte. Ainda estão com dificuldade. Vamos avançar então para não ficar muito tarde. Qual é a devida punição desses pecados? Número 5. Essa está fácil. Qual é a... Recusaram-se a honrar a Deus. Não, estou perguntando qual é a devida punição. Está baseada em Romanos 1,32. Se a irmã ler com atenção Romanos 1,32, vai descobrir a punição. Morte eterna. Morte eterna. Epa! Tem que ler o texto, irmãos. O texto não está aí por um acaso, por um acidente. O texto é para dar base à resposta. Preste atenção, tem que se fazer a leitura do texto. Morte eterna. 6. Qual pecado eles cometeram além de simplesmente fazerem os atos ímpios? Já foi dito aqui. 2 vezes. Qual pecado eles cometeram antes de simplesmente fazer os atos ímpios? Rejeitar a Deus. Rejeitaram a Deus. Fácil, desde o momento que você lê com atenção. E o número 7, qual a ligação entre Romanos 1, 17 e 18? Essa para mim é fácil. Tem uma ligação. Qual é a ligação? O pastor, eu coloquei a justiça de Deus. Leia um pouquinho mais.
Só tem a parte da. O irmão me deu uma parte da resposta. Tem duas partes. Tem duas partes. É só ler Romanos 1, 17 e 18 que você vai descobrir as duas partes. Kleber não pode dividir, só ficar com uma parte. Tem que ter as duas. Não conseguiram ainda? O justo viverá sobre a fé, mas a ira de Deus vem sobre os injustos? Quase lá. Falta duas palavrinhas para fechar essa resposta. Só duas. Só duas palavrinhas. Ei, irmão Zandro. Abraça o Kleber que vocês vão ter a resposta completa. Mas está distante, né? Justiça e fé, pastor? Quase. Está dentro do pacote. Só tem duas palavras. O nosso irmão Jonatas não errou de todo, mas está faltando as duas apropriadas. Fé em fé. Ainda não. Não. É só ler Romanos Você 1, está falando que 17, 18. o senhor quer dizer a justiça e a injustiça? Está lendo Romanos 1, 17 e 18? Vamos lá então para terminar. Vamos ler. Tá Porque difícil. a Vocês estão ira de complicando. Deus, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade. Vamos ler lá e vamos E interpretar injustiça dos corretamente. Tem a verdade e injustiça. Romanos 1, 17 e 18. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ok. E o 18 que diz? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, qual é a ligação entre 1,17 e 1,18? 1,17 fala da justiça de Deus de fé em fé, tá correto? Justiça de Deus de fé em fé. E o 18, a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Essa é a resposta, essa é a ligação. Conseguiram pegar agora? Conseguiram pegar? Essa é a ligação. Então, a justiça de Deus de fé em fé. E a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Ok. Eu estava vendo tô essa aí como a diferença, não ligação. Ligação, irmão. Então separou, tem que unir, tem que ligar. Mas Fazer aí conexão. são duas coisas as duas são opostas, né? Uma à São outra. opostas, mas elas se interligam. Se o irmão lê os dois textos juntos, elas fazem parte de um contexto. Há uma relação. São distintos, mas se relacionam entre si. Irmãos, hoje eu percebi uma grandíssima dificuldade de vocês interpretar texto. Enorme. Então eu vou dar não uma colher de chá, vou dar uma concha de sopa para vocês. Não vou corrigir, também não daria tempo, né? Por isso que hoje eu procurei analisar como iria o andamento da aula e, lamentavelmente, aconteceu o que eu não queria, ou seja, eu temia. Não quero corrigir, então, o questionário da 1 a 8. Vou dar mais tempo para vocês lá no finalzinho, que eu estou percebendo que vocês estão tendo muita dificuldade, mas não é por que não, de interpretação de texto. E por quê? Estão lendo pouco, tanto o texto da apostila como o texto bíblico. Então, eu animo vocês, motivo vocês, sugiro a vocês, tomem tempo para ler a apostila e para lerem os textos bíblicos ligados à apostila. Então, nós vamos corrigir na próxima aula todo o questionário 1, da pergunta 1º até 15. Então, vou dar mais tempo. Alguém está me entendendo, gente? Vou dar mais tempo. Porque mesmo que eu quisesse hoje, eu estava vendo pelo andamento. Vamos ver se pelo andamento vale a pena ou não tentarmos corrigir o questionário da 1 a 8. Eu cheguei à conclusão que não vale a pena. Porque vocês estão tendo muita dificuldade com questões pequenininhas. Com questões que, assim, bem diretas, bem objetivas. Você fala, uau! Entende? Então eu vou cobrar um pouquinho de vocês mais leitura. Um pouquinho mais, só um pouco mais. Tá? Da apostila e da leitura dos textos bíblicos ligados à apostila. Então faça essa bondade, a gentileza. Vocês não estão fazendo um favor para mim, mas vocês vão estar, claro, sendo abençoados
em lerem um pouquinho mais, só um pouquinho mais, não precisa muito não. Para do contrário, vocês não vão conseguir responder as 15 perguntas desse questionário. Então, nós vamos corrigir as perguntas desse questionário, se Deus quiser, na próxima aula. Compreendido, gente? Próxima aula, então, não tem mais escapatória. Vamos corrigir as 15 perguntas. Mas faça um esforço, por favor, faça um esforço. Não é para mim, não, é para você mesmo, porque vão ser na base dessas perguntas, desses exercícios, que nós vamos trabalhar com a próxima prova, né? Eu vou estar durante os próximos dias já liberando as notas da prova anterior que vocês fizeram. Ainda não consegui liberar as notas, né? Porque eu estou com um acúmulo muito grande. As 2 últimas semanas do mês são um pouquinho complicadas para mim, né? Incluindo a primeira, né? Na metade do mês já fica mais fácil. Por isso eu peço um pouquinho mais da paciência de vocês para eu liberando as notas das outras turmas, e aí chegamos até vocês e já liberaremos nos próximos dias, se Deus quiser. Meus irmãos, Deus falou algo a nós através desse pequeno estudo, apenas uma introdução da carta aos Romanos. Nos ministrou alguma coisa ou não? Eu quero acreditar que sim. Próxima aula, então, permitindo Deus, já no dia 7 de outubro, estaremos já falando da primeira carta aos Coríntios, porque não temos como avançar, porque são 7 aulas, né, para Epístolas Paulinas 1 e 7 aulas para Epístolas Paulinas 2. Então, a gente já vai entrar na próxima aula, na primeira carta aos Coríntios. Vocês vão ver que é um conteúdo enorme, maravilhosamente lindo, poderoso, e vocês vão aprender coisas que nunca pensaram em passar na primeira carta aos Coríntios, tá? Sugiro que dê uma leitura no restante que ficou sobre Romanos, tá? É algumas páginas que tem pela frente. Muito linda essa carta. E depois vocês, se possível, deem uma leiturazinha lá na apostila, pelo menos na parte que já aborda a primeira carta aos Coríntios, porque é o que nós vamos fazer, se Deus quiser, na próxima aula do dia 7. Muito obrigado, meus irmãos, pelo esforço que cada um de vocês colocaram em estarem aqui. Obrigado por vocês que já pagaram as mensalidades em dia. Deus abençoe e recompense tremendamente a vocês, tá? Obrigado, irmão Wilson, Kleber, irmã Eni, nosso evangelista Jonatas. Irmão Zandro, seja bem-vindo à casa do Pai. Muito bom rever. Voltou com a bateria de lítio carregada. Parabéns, parabéns. Se o irmão diz pobrezinho de mim, eu, não o irmão. Obrigado, irmã Meire, recebi o seu telegrama. Obrigado. A senhora trabalhou rápido, misericórdia. Pastora Dalete, muito bom rever a senhora. Deus abençoe. Estamos aqui firmes, fortes e juntos. Próxima aula, nossa continuação de Cartas Paulinas 1. Irmão Wilson Fernandes, abrindo o áudio seu, por gentileza, e nos agradecendo a Deus em oração. Muito obrigado. Tenham vocês uma abençoadíssima semana em nome de Jesus. O final de segunda abençoado. Vejo vocês, se Jesus até lá não voltar. Próxima segunda, 7 de outubro, continuação de Cartas Paulinas 1, e já entrando na primeira carta aos Coríntios. Irmão Wilson, orando e agradecendo a Deus. Amém. Pai amado, quero te agradecer nessa noite, Senhor, por essa aula maravilhosa que tivemos, Senhor. Que o Senhor venha nos dar entendimento de tudo aquilo que foi Aleluia. falado e que possamos memorizar e botar em prática, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos aqui presentes e aqueles que por algum motivo não puderam estar nessa noite, Senhor. Abençoa todos os seus familiares, a toda a minha casa, a casa do pastor Prestes, a casa do irmão Kleber, Aleluia. que eu seja com eles. Dá-nos uma noite de descanso abençoada. Permita-nos, Senhor, que vivamos sempre na Tua presença, debaixo da Tua misericórdia, Senhor. Que nossa semana seja abençoadíssima. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. Seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. Seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça
e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. E o que damos a Deus, a honra, A honra, a glória e o e o poder. louvor. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Bom descanso, boa noite, boa semana. Boa noite Vejo a todos, vocês a se paz. Jesus não voltar segunda que vem, 7 de outubro. Obrigado a todos. A paz do Senhor Obrigada. Jesus. Muito obrigado. A paz. Amém. Paz.